Nossa história começa com um grupo de amigos que estão conversando sobre a escola de magia. Então vemos o grupo indo para a escola e Luiz começa a descrever esse mundo ano de 5500. Agora existem seres com magia e poderes incríveis, porém esses seres são raros, por isso escondem seu poder. O grupo de Luiz possui magias. Luiz é controlador de sombras e pode fazer pactos e contratos. João controla o fogo. Eli é um anjo. E Lucas é um cavaleiro da luz. Luiz então vai com Lucas até a sala de aula. Quando um bandido armado entra na sala, Luiz com seus novos poderes aproveita e faz toda a sala escurecer, então ele se troca rapidamente. Porém uma grande explosão acontece deixando muitos feridos e mortos. Luiz então avista um demônio e corre atrás e usa seu poder de aumentar a gravidade. Luiz pode fazer isso por ser um supremo, ou seja, um ser de super adaptação. O demônio levanta e avisa que esse ano será o ano que o lendário Lorde Demônio irá reencarnar nesse mundo novamente. Luiz então se apavora e o seu poder de gravidade é desfeito. O demônio ataca. Porém Eli aparece usando magia de água e fogo. O demônio se enfurece, porém acha melhor fugir e não comprar briga com o anjo. Luiz cria uma barreira para impedir que ele fuja. O demônio se enfurece e derruba uma ponte cheia de carros em cima. Luiz corre e usa as sombras para segurar a ponte, porém ele manda Eli fazer algo, já que ele não poderá segurar a ponte para sempre. Eli voa atrás do demônio. João chega e começa a ajudar Luiz a descer as pessoas em segurança. Lucas aparece de moto seguindo o demônio. Lucas usa seus poderes de gelo para congelar o demônio, porém ele desvia de tudo e derruba 2 prédios na frente de Lucas. Na hora Eli segura dos prédios e Lucas para o outro. Luiz então aparece e para o demônio com um soco bem na cara. O demônio se enfurece e decide matar todas as pessoas no local. Luiz então tenta negociar um acordo. João então prepara uma super explosão, porém vê as pessoas ao redor e muda de ideia e pede reforço para conter o demônio. Então volta um aviso rápido que existe uma empresa de proteção chamada Fudeu Chama Nós. Então essa empresa ajuda a proteger o mundo de monstros e tals. Agora Luiz cai na porrada com o demônio, que se pergunta por que ele é tão forte assim. Explicação: os demônios são muito mais fortes que os humanos. Luiz então salta e cria uma gaiola de energia escura, prendendo ele e o demônio. Agora infelizmente Luiz ficou sem magia para usar. Agora o demônio começa a espancá-lo, porém a gaiola se desfaz. João entra e usa seu poder máximo, porém o demônio ainda está de pé. Eli chega e dá energia para Luiz ajudar. Luiz então joga seu poder mais forte em cima do demônio. Ele devolve com outro poder muito forte. E acontece uma disputa de energia. Luiz ia perder, porém Eli volta a doar sua energia. João faz o mesmo e Lucas também. Porém o demônio é ainda mais forte que os 4 juntos. Luiz então fala para todos se afastarem, e então ele usa seu verdadeiro poder, devastando tudo ali, matando várias pessoas. O demônio fica gravemente ferido e tenta fugir novamente. Porém Luiz está meio estranho e pula nele, avisando que o rei demônio irá sentir o poder do Guardiões do Mundo. Luiz então cai no chão e o demônio foge. A empresa de proteção então conserta tudo que foi destruído e encobre tudo com a mídia. Luiz acorda dentro da ambulância e a explode, matando os médicos. 2 agentes aparecem e perguntam por que ele fez isso. Luiz responde que odeia médicos. E sai andando. Luiz chega à caverna que seu avô fez de base secreta. Luiz vê que está praticamente na merda, de tão ferrado que seu corpo está. No dia seguinte Luiz está procurando emprego. Na hora Eli chega na caverna e vê que Luiz está muito melhor. Luiz então vê Eli ali e pergunta se o resto do grupo está bem. Eli responde que sim e avisa que o poder de Luiz naquela hora era muito assustador. Luiz fala que foi um pico de poder momentâneo. Eli então vai para a escola ajudar na reconstrução. Luiz acha um emprego em uma cafeteria que é perfeito, já que ele não quer chamar atenção. Luiz vai para a entrevista. Lá Luiz conhece sua futura chefe. Durante a entrevista ele é contratado. Luiz no dia seguinte Luiz começa a trabalhar.
Sua chefe manda ele limpar tudo ali. Luiz limpa tudo em menos de 1 minuto. E parte para fazer todo o resto. Luiz faz tudo o que havia para fazer no local e termina em 5 minutos. A sua chefe fica impressionada com o ótimo trabalho. Luiz então começa a servir os clientes. Maísa, que é a chefe, então vê que entre os funcionários os clientes preferem ser atendidos por Luiz. O mesmo está usando seus poderes em segredo para manter o ótimo trabalho. Luiz então vê que a cidade está sendo atacada e deixa seu clone trabalhando no local. Luiz chega no local e vê a empresa Fudeu Chama Nós lutando com um monstro gigante de 250 metros de altura. Luiz então não consegue se trocar e tem que lutar daquele jeito mesmo. Luiz cobre o rosato com sua camisa e vai ajudar o general, então pede para Luiz prender o monstro. Luiz então vê Lucas e pede para ele criar montanhas de gelo ao redor do monstro. Luiz aproveita e escurece as nuvens e cria um tornado ao redor do monstro. Luiz então aproveita que o monstro virou um alvo gigante no meio do tornado. Ele pede para Lucas tenta congelar o tornado com o monstro lá dentro. Lucas usa todas as suas forças. Ele consegue, porém fica sem energia. Lucas inconsciente o levam pro hospital. Luiz volta pro café e começa a fechar, afinal já ficou de noite. Luiz no caminho de volta avista um demônio, porém ele acabou de lutar, então Luiz está sem energia. Luiz liga pra Fudeu Chama Nós resolver isso afinal e trabalho da imprensa não deles. O demônio então se prepara para voar. Na hora Eli chega perfurando a asa do demônio. Eli começa a brilhar e avisa que esse demônio vai desejar não ter nascido. O demônio então se prepara e joga uma imensa esfera flamejante. Luiz então se joga na frente e acaba morrendo. Assim Eli fica muito puto e começa a usar o demônio de saco de pancada. Luiz então acorda num lugar vazio e vê o deus da humanidade. O deus avisa que o rei demônio já está na terra e isso é muito perigoso. Luiz então é jogado em frente à morte. A morte então avisa que Luiz tem muita experiência e pede para que ele viva ao máximo possível e dá alguns poderes a mais para Luiz. Luiz então volta para a terra inteiro e vivo. Luiz vê Lucas, João e Eli lutando ainda. Luiz vê que Morte só despertou seu poder oculto e não deu novos. Luiz então joga uma rajada ômega de energia no demônio, desmaiando. Luiz novamente desperta aquele poder oculto. O demônio acorda, porém morto rapidamente por Luiz. Luiz então pergunta se o rei deles é tão fraco quanto eles. Luiz então acaba perdendo toda sua energia e cai inconsciente. Luiz novamente, quando acorda, mata os médicos que estão cuidando dele e vai para casa. Luiz então recebe uma ligação da Maísa. Ele atende, porém a voz é muito diferente. Era a voz de um demônio. Luiz se levanta e novamente ativa aquela forma e ameaça o demônio, desliga o telefone e sai voando até a casa dela. Luiz volta ao normal e cai, já que normalmente ele não voa. Luiz liga pro resto do grupo e pra Fudeu Chama Nós. O quarteto chega na casa de Maísa. Lucas descobre que ela é general da Fudeu Chama Nós. Luiz então percebe que os dois tinham um emprego de fachada. Luiz então novamente se transforma e sai voando. Ele usa seus sentidos melhorados para se conectar com os satélites e acaba achando a Maísa em um galpão abandonado. Ele volta ao normal e cai novamente na casa, dando a notícia. As forças de ataque invadem o galpão, atirando nos 5 demônios. Eli então cria um campo de força para proteger Maísa. Luiz entra com Lucas, mandando gelo em tudo. Luiz então faz espetos crescerem do chão. Maísa percebe que Luiz e um dos membros desse grupo, João, após todos saírem, queima tudo e depois explode. Os demônios fogem. Porém ninguém ferido ou morto. Luiz então cai sem energia. João também cai, já que usou todo o seu poder. Maísa pergunta por que isso acontece. Lucas explica que isso acontece quando acaba totalmente a energia. Luiz vai para dentro de sua mente e conversa com sua outra versão, a versão que pode voar e também não tem paciência. Eli decide carrega Luiz, já que ele é mais leve que o João. Lucas então carrega o João. Eli pergunta como Maísa foi raptada e por quê. Ela explica que foi pega de surpresa por 5 demônios.
E o motivo: eles viram Luiz e ela trabalhando juntos e entenderam que ela estava namorando Luiz. Lucas ri disso. Luiz acorda e pergunta o que ele perdeu. Luiz então avisa que não precisa mais se preocupar em pagar sem energia, já que agora ele controla o corpo sozinho novamente. No dia seguinte, Eli vai até a cozinha de sua casa e vê uma carta. Já na escola, Luiz e Lucas decidem ver quem é o melhor do grupo. João e Eli decidem participar. Primeiro a corrida. Eli ganha. Agora e força. Luiz acaba ganhando. Então acontecem várias provas e no final, João acaba ganhando. No fim do dia, Luiz vai até a sede da Fudeu Chama Nós. Luiz então vai até Maísa, que pergunta se ele gostaria de trabalhar para a empresa. Luiz pergunta sobre o salário. Maísa avisa que de 5.000. Luiz então concorda. João estaria esperando Luiz do lado de fora quando o vê saindo. João pergunta se Luiz vai trabalhar lá agora. Luiz responde que sim. Luiz e João decidem parar para jantar em um restaurante. Luiz conta sobre o pacto que fez com ele mesmo dentro de sua mente. João explica que esse pode ser o rei demônio. Luiz discorda e fala que ele tem esses sustos de poder desde que nasceu. João se acalma. Então no dia seguinte ele vai até o céu falar com os outros anjos sobre os demônios que estão atacando com muito mais frequência. Enquanto isso, Lucas estaria derrotando vários monstros. Até que um monstro avisa que seu nome é Caído. Lucas pergunta o que ele quer. Caído responde que deseja eliminar todos os incríveis. Aviso: incríveis são as pessoas com poderes. Lucas pergunta por quê. Caído responde que sempre foi humilhado por um incrível. Esse mesmo fingiu ser herói e matou todo o povo dele por pouco que ele sai vivo. Desde então Caído decidiu matar todos os incríveis. Lucas então usa seu poder, o gelo fatal, assim Caído não consegue mais se mexer. Porém Lucas fica sem energia e Caído então tenta se mexer, porém ele foi realmente atingido pelo gelo, ele não pode se mexer. João chega na hora e usa um soro de energia em Lucas, fazendo ele se levantar. João decide finalizar a luta com um mega pilar de fogo. Porém Caído absorve a energia do gelo e se liberta. Ele pega João pela cabeça e o joga no chão. João, como resposta, começa a causar várias explosões com seu poder de fogo. Caído fica muito irritado e acaba aumentando seu poder em 10. Caído então joga Lucas para longe e pisa em cima de João, que pula para trás e joga uma imensa rajada de fogo. Caído não é afetado, já que aumentou muito seu poder. João então decide queimar todo o local ao redor, assim ele sofrerá com o calor. Caído ataca. Porém João desvia e se concentra jogando vários dragões de fogo em Caído, e logo depois começa a sequência de ataques de fogo muito poderosos. Caído se fica muito estressado de não ter força para matar João. João aproveita e faz uma mega invocação de fogo e manda em Caído, que é nocauteado. Luiz estaria trabalhando e matando vários monstros com a Maísa. Luiz então avista um incrível ajudando alguns criminosos. Luiz manda a Maísa ficar e acaba indo até lá.